Bom dia! Hoje, 12 de janeiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui com uma explanação de mais um internauta que diariamente assiste a meus vídeos em meu canal. O Pedro Pereira. Mais uma explanação aqui. Pedro Pereira. Vamos ver aqui, gente, o que ele escreve. E aqui é assim, todos os dias, vídeos trazendo comentários e explanações de várias pessoas espalhadas pelo Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então, o Pedro Pereira escreve assim, vamos lá. Essa lorota do pecado original é extremamente estúpida. Professor, totalmente sem noção alguma. Lembro-me que, quando eu era pequeno, entre 10 e 13 anos, não me lembro bem, que uma pessoa perguntou algo para uma mulher que é religiosa sobre um bebê de colo que uma carregava. E a religiosa disse assim, essa criança aí já nasceu com pecado. Fiquei pensando, que culpa, professor? Que culpa tem esse bebê se Adão pecou? Que culpa? Eis aí, gente, mais uma explanação do Pedro Pereira. Ele diz aí que tinha uma amiga e apareceu outra amiga lá e essa amiga dele estava com uma criança no colo. Aí apareceu lá uma amiga religiosa, olhou para a criança e disse, essa criança aí já nasceu com pecado. E ele achou aquilo ali uma coisa maluca. Dizer que uma criança nasce com pecado. Uma criança, um ser inocente. Mas a mulher disse isso por quê? Porque ela é cristã. E o cristianismo sempre com suas ideias loucas, ideias malucas. E vamos explicar isso aqui. Mais uma vez sobre o pecado original. Essa loucura, essa doutrina louca do cristianismo. Então vamos lá. Vou aqui, antes de analisar a explanação do Pedro Pereira, vou trazer aqui de novo, novamente, o livro de Gonçalo Júnior, que é uma biografia de Rubem Alves. Então aqui está. É uma pena não viver. É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves, escrita pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior. Você vê aqui na foto o Rubem Alves. Ele nasceu em Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. Da próxima vez que eu for a Minas Gerais, vou conhecer Boa Esperança, a terra em que nasceu o Rubem Alves. Muito bem, ele faleceu em 2014. O Rubem Alves nasceu numa família muito rica. O pai dele mexia com café lá em Boa Esperança. E aí veio a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e o pai dele se quebrou. Mas depois conseguiu se reerguer. Era um homem muito inteligente. Então, na família do Rubem Alves, um pessoal culto. Ninguém lá ligava para religião alguma. Só que ele, adolescente, despertou aí para o cristianismo. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí o Rubem Alves ficou empolgado com o cristianismo e aí ele conseguiu entrar nessa, entre aspas, profissão. Aí ele se formou em teologia em Campinas, no estado de São Paulo. Aí voltou para Boa Vista, para Boa Esperança, e lá ele começou a ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, já com 24 anos de idade. Já era pastor. E aí ele ficou empolgado.
Só que depois de alguns anos, ele foi aos Estados Unidos e ali ele fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos, doutor. Depois estudou filosofia, doutor também em filosofia. Depois estudou também psicanálise. E quando ele voltou dos Estados Unidos, já doutor em teologia, ele abandonou o cristianismo. Ele se arrependeu de ter acreditado nas doutrinas do cristianismo, entendeu? Aqui está um pouquinho da vida dele. É uma pena não viver. Então ele se arrependeu de ter sido algum dia um homem religioso e aí um cristão. Ele se arrependeu amargamente. Vou ler aqui novamente uma das passagens em que ele afirma isso aí. Então aqui está, ó. Até marquei aqui, ó. Aqui na página 163. Veja aí, 163. Ele diz assim, ó. Arrependido, de ter sido um cristão. Onde estava a minha inteligência? Olha aí, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mas que vergonha! O que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Aí está. Então vamos lá. Vamos pegar mais uma ideia doida aqui do cristianismo, que é o pecado original. Uma loucura sem fim. Pecado original. Doutrina do cristianismo. Então veja, o Pedro Pereira, ele, quando a mulher cristã disse a uma mãe que estava segurando o filhinho no colo, quando ela disse que aquela criança já nasce com pecado, aí o Pedro Pereira ficou revoltado. Como é que uma pessoa adulta, que regula bem da cabeça, como é que ela tem a coragem de dizer que uma criança, quando sai do útero da mãe, durante o parto, já nasce com pecado? Como é que uma pessoa que raciocina diz isso? Ele ficou aqui indignado. Pois bem, então o cristianismo é isso, gente. Os cristãos que estão no Novo Testamento, escute bem, há 2000 anos naquele mundo de ignorância, eles pegaram essa lenda que está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, pegaram aquela lenda de Adão e Eva pecando, né? E o pecado passando para os filhos sendo punidos por causa do comportamento de Adão e Eva, essa loucura aí. Então ele diz aqui, sempre o cristianismo fundou essa doutrina maluca, a do pecado original. Em Romanos, no Novo Testamento, ali o apóstolo Paulo em sua ignorância. Então ali em Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos aí. Ele diz, assim como por um só homem, Adão, não é? Entrou o pecado no mundo, Adão comeu do fruto, né? Que era proibido, aí Adão cometeu o pecado, comeu do fruto. E por isso, por esse pecado de Adão, veja, as doenças e a morte passaram para todos os seres viventes, por causa do comportamento de Adão. Entendeu? O pecado aí entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então os cristãos criaram essa ideia maluca.
Se uma pessoa adoece, é porque é pecador. Se uma pessoa morre, é porque é pecador. Essa loucura aí, pecado, nada tem a ver com doença e morte. O ser humano morre porque é um ser vivo. O ser humano adoece porque é um ser vivo. Da mesma forma que os animais irracionais. Um cachorro não peca, mas adoece. Um cachorro não peca, mas morre. Um gato não peca, mas adoece. Um gato não peca, morre. Uma árvore é um ser vivo. Se a árvore é um ser vivo, a árvore não peca, não é? Você tem uma mangueira, a mangueira não peca, né? Uma bananeira não peca, mas adoece e morre também. Então, doenças e morte são coisas naturais de seres vivos. Mas não, o cristianismo vem com essa loucura de que a pessoa morre porque é pecador, a pessoa adoece porque é pecador. Que loucura! É isso aí. E aí agora vem o pecado original. Veja a maluquice. Cristianismo. Para o cristianismo, na história do cristianismo, o pecado original sempre existiu, não é? E ele foi intensificado aí com o Santo Agostinho. Os dois grandes padres aí com letra maiúscula, né? Os dois grandes teólogos cristãos foram Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Muito bem, eles aí sempre defenderam o pecado original. O Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, no início ali, quando você pega os livros deles, você morre de rir. O que há de absurdo ali. Depois vou mostrar isso aqui em vários livros do Santo Agostinho. Então veja, e na Suma Teológica de Tomás de Aquino, o pecado original, veja aqui a ignorância deles e a maldade deles também, dos dois. Eles diziam, isso aí está nos livros deles, eles diziam que a criança já nasce com pecado original. A criança. Então veja. E o que acontecia segundo eles, como é que eles pensavam na época, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, quando uma criança morria sem o batismo, hein? Porque eles diziam assim, que uma criança nasce com pecado original, é por isso que a criança deve ser batizada logo depois de nascer. A criança tem que ser batizada, é o batismo católico, entendeu? Veja bem. E para que o batismo? Para acabar com o pecado original da criança. Isso é cristianismo, gente. Não ria porque você está atrapalhando minha explicação aqui. Eu estou aqui fazendo um vídeo com amor, explicando, obedecendo aqui à voz de minha consciência, levando a verdade às pessoas, e você fica rindo aí, cara. Tira minha concentração aqui, meu amigo. Tem educação. Pois bem, então Santo Agostinho, Tomás de Aquino, os principais, né? Teólogos cristãos católicos. Eles pregavam isso aí, gente. Que uma criança já nasce por causa do pecado original. O pecado original é de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva passando para os filhos, que nada tem a ver com o comportamento dos pais. Mas aí está o cristianismo. Então Santo Agostinho e Tomás de Aquino pregavam isso aí. Que a criança, assim que nasce, ela já vem com o pecado aí original. E ela tem que ser batizada para que esse pecado seja dissolvido. Aí vem a pergunta. Você perguntava a Santo Agostinho e ao Tomás de Aquino. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, vem cá, a criança, vocês dizem aí que a criança já nasce com pecado, já, que é o pecado original, e que a criança tem que ser batizada para anular esse pecado. E me diga uma coisa aí, vocês dois. E se a criança não for batizada, ela morrer antes de ser batizada, o que acontece com essa criança? Sabe o que eles diziam? O Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, eles diziam, sente-se aí, senão você vai cair da cadeira aí.
Sente-se, senão você vai cair. Sente-se. Eles diziam que uma criança nasce com pecado original. E se essa criança morrer, ela morre, e não foi batizada, ela vai direto para o inferno, sofrer no fogo eterno do inferno preparado por Jesus. Você acredita nisso, meu amigo? Isso se chama Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Eles diziam isso. E a Igreja Católica pregava isso também na história dela. Você entendeu? Veja que maldade o cristianismo, hein? Que doutrina louca. É por isso que o Rubem Alves, doutor em teologia, ele abandonou o cristianismo. Ele diz aí que abandonou essas ideias doidas. É por isso que ele diz aí, ó, onde estava a minha inteligência quando acreditava nisso? Ele pergunta. Pois aí está. Grave bem, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, veja, o Eusébio, o pai da igreja, chamado Eusébio, Crisóstomo, esses teólogos aí cristãos católicos, pregando essa maluquice, que se uma criança que nasce não for batizada, ela morre antes do batismo, ela vai direto para o inferno, ser queimada eternamente no fogo preparado por Jesus. Você entendeu? E a Igreja Católica, durante muitos e muitos anos, trabalhou com isso. Aí depois, bateu a consciência lá na Igreja Católica Apostólica Romana, aí para não ficar muito feio, levar um recém-nascido para o inferno, porque não foi batizado, para não ficar muito feio, aí a Igreja criou um tal de limbo, que é um estágio ali, um estágio de repouso. A criança que morresse antes de ser batizada ia para o limbo, não ia mais para o inferno direto, não. A igreja inventou isso aí, o limbo, porque ficava muito feio, né? Dizer que a criança, sem ser batizada, já ia direto para o inferno. A igreja pregava isso. Aí o negócio ficou muito feio, aí criou o limbo. Não, a criança vai ficar aqui num estado de purificação, no limbo. E depois a igreja derrubou também o limbo. Mas é isso aí, gente. Quando alguém lhe disser aí, elogiar Santo Antônio, quando alguém aí elogiar o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, cuidado, hein? Muito cuidado. Você não conhece as obras dos dois. Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Pois eles pregavam isso aí. A criança que nasce com pecado. Tem que ser batizada para que esse pecado seja eliminado. Se a criança nasce e morre antes de ser batizada, ela deverá ser lançada no fogo do inferno. Deverá ir para o inferno. Cristianismo, Igreja Católica pregava isso. Eis a verdade, gente. Eis a verdade. E aí está o Pedro Pereira aqui, ele ficou admirado. E quem não fica, cara? Você dizer que uma criança, um feto dentro do útero da mãe, um feto, quando nasce uma criança, vem ali o médico, corta o cordão umbilical, a criancinha chora, dizer que aquela criança nasce com pecado, cara. E que se ela não for batizada logo, se morrer, vai para o inferno. Que loucura, cara! Aí está Rubem Alves dizendo: onde estava a minha inteligência? Como é que eu fui acreditar no que acreditei? Viu aí, gente? É isso aí. Parabéns ao Pedro Pereira. Muito obrigado.